seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Encontro Casual. E antes de eu apresentar a nossa convidada aqui no Laboratório de Comunicação, eu vou pedir para você compartilhar e se inscrever em nosso canal para levar mais longe histórias como a dela, nossa convidada, professora de comunicação aqui da Unijuí, jornalista Gisele Noll. Seja bem-vinda, tudo Muito bem? obrigada pelo convite, agradeço, estou muito feliz Hoje, de estar aqui. em casa, literalmente, Em casa, né? Tudo meu, isso aqui é tudo meu. Antes era mato, agora é meu. Gisele, Tá vamos voltar no tempo, que a gente sempre acaba voltando no tempo. A Gisele, uma juiense, menina ainda. Cabeludinha. Cabeludinha, crescendo por que bairro? Progresso. Pro bairro Nossa, Progresso, lá chamavam de Vila andando Sapo. por lá. Sim, eu vim da Vila Sapo para o mundo, da Vila Sapo, Vila Sapo sou eu. Depois tem um parênteses para explicar o que é a Vila Sapo. Dito isso, como é que era a Gisele? Já mostrava algum traço de personalidade que levaria para a comunicação, para o jornalismo? Eu era bem tímida, assim, na verdade eu sou tímida. As pessoas acham que não, porque, né, a pessoa é um pouco espalhafatosa, mas eu acho que eu sou tímida e extrovertida ao mesmo tempo. Porque se eu tô rodeada de muitas pessoas que eu não conheço, eu fico muito assim, deixa eu entender quem são essas pessoas, o que eu posso falar. Entender a situação. Então, quando eu era criança, eu era muito assim. Mas eu acho que também porque minha mãe era um pouco rígida, né? E ela tinha um controle, assim, sabe? Tipo, tu não pode fazer tal coisa. E aí eu ficava meio assim. Mas quando eu tava em casa, sozinha, eu ficava muito sozinha. Minha mãe ia trabalhar, eu ficava sozinha, né? Eu fui educada pela TV. Aí eu sempre... Aliás, era uma coisa bem comum, né? Geração comum. Ali, anos 90 e tal. Sim, e aí eu lembro que eu pegava a escova de cabelo e fazia microfone, assim, com a minha escova de cabelo, eu cantava, pegava o microfone. Era a Xuxa Angélica, eu amava a Angélica. Eu amava, eu vinha correndo da escola para assistir Caça-Talentos, acho que era o nome do programa, que ela fazia a Fada Bela. E eu lembro até hoje da Fada Bela, Tome Cuidado, sabe? Da musiquinha dela. Eu tenho memória, assim, dessa época de acordar, ver, sei lá, corrida. Tipo, eu tenho memórias, assim, muito vívidas de gostar de ver TV, assim. Quanto eu amava a televisão, quanto eu queria estar ali. Eu acho não só na época, no turno inverso à escola, né? Não, nem queria ir na aula. Vou faltar aula para ficar assistindo a sessão da tarde. Chovia, eu não queria ir na aula, né? Eu sempre gostei de ir na aula, mas quando chovia, não era muito... Que horror, e era TV a companhia, não era uma turma de amigos da rua, da Vila Sapo? Ali. Não. Vila Sapo, justamente quando chovia, os sapos gritavam, né, na época. Então, assim, chamavam, assim, feita depois a explicação. Mudou. Ai, meu Deus do céu, socorro, Deus, né? Mas, não, eu não tinha muitos amigos, assim. Eu sempre fui uma pessoa de ter 1 ou 2 amigos, bons amigos. Eu nunca fui de ter uma galera. Hoje em dia, eu acho que eu tenho mais amigos do que eu tive na infância. Assim, eu não era muito... Não brincava muito com os outros, assim. Eu era realmente na minha, eu gostava de ler. Eu lia muito, assim. Diferentona, assim. Esquisita, né? Esquisita, uma criança esquisita, cabeluda. Me chamavam de cabeção na escola, porque eu sou virada em cabelo, né? Então, assim... O bullying ele existia. O bullying existia era livre, inclusive, né? Nessa época não há horrível, controle. Né? Horrível. Não, mas eu atirava pedra nas pessoas também. Eu não ia deixar isso em vão. A gente tinha que se defender, né? Claro que sim. Mas os amigos e a TV era manhã, tarde, noite também, com os pais, com a família? Sim, até o horário do jornal, assim, né? Eu fico pensando o quanto isso é sagrado até hoje na casa dos meus pais, né? O horário que tem, não, eu quero ver o jornal. E era um silêncio, assim, eu queria ver desenho. E aí o meu pai queria assistir jornal do almoço. E aí o Jornal Nacional, enfim, a gente sempre foi muito da Globo, assim, sempre. Eu não lembro, assim, de assistir outro canal, sabe? E era manhã, tarde e noite. Novelas? Novelas. Tipo, minha educação musical, acho que foi... Perpassou novelas, assim, tanto o que eu vou ouvir. Claro que, assim, eu cresci ouvindo bandinha, né? Uma boa bandinha. É difícil não ter contato com eu escuto, às vezes, assim, eu sei de cor e salteado letras de todas as bandinhas que tu for imaginar. Eu vou saber cantar. E eu não sei cantar uma música que eu escuto hoje em dia. Eu vou fazer um teste aqui para ver se isso é verdade ou não. Mas Perigosa e Bandida eu ensinei para minha filhada. Mas essa tá fácil agora, mas ela é voltou. uma criança de 5 anos, ela tem que mostrar na escolinha que ela sabe que ela aprendeu comigo.
Só ensino coisas boas. Vai estar aí depois já fazendo um spoiler do... Não, perigosa. Perigosa ele não. A gente deixa. Eu nem escolhi uma banda passarela para colocar Nada. aqui. Não coloquei. Coloquei mais umas músicas assim que eu escuto até hoje, sabe? Mas e a bandinha vinha de sair com os pais? Meu pai. Na verdade, teve um fato, assim, é muito curioso, que eu chorei muito quando o Leandro Leonardo morreu. Assim, quando ele morreu, porque eu ouvia, a minha mãe era fã de Leandro Leonardo e o meu pai era música gaúcha e bandinha. Bandinha, assim, se ouvia no bairro. Tu não tem escolha. Porque o bairro é assim, né? O vizinho, ele vai ouvir uma música, tu vai ouvir também. Se tá a 3 quadras ali, tu vai ouvir aquela música também, tem que ser bem alta, né? Porque senão não tem graça. Bandinha em volume baixo, né? Tem condições. Não dá nem pra dançar. E aí eu morava na frente de um lugar que tinha umas reuniões dançantes, olha, maravilhoso. E aí eu ouvia, então não tem como eu não ter... Eu fui realmente, assim, acho que foi a primeira música que eu escutei, assim, que eu lembro de memória, e Leandro Leonardo, porque minha mãe era muito fã, e sertanejo, assim, então... Gênero, lembra da música de memória, assim? Já que tem uma memória uma das tão que eu boa. mais vento no telhado, tipo, é uma de Leandro Leonardo, que eu... Temporal de amor. Exatamente, eu lembro dessa frase, assim, e eu fazia na minha cabeça, eu criava todo o clipe. Assim, eu tinha todo o clipe na minha cabeça. E não existia na época, eu não sei se existia, na real, até nunca fui atrás disso. Mas eu tenho a memória, assim, de criar, roteirizar o clipe na minha cabeça. Assim, criança. Eu imaginava ele chegando, uma casa, e chovendo. Mas, assim, imagina, sei lá quantos anos eu tinha. 5, 6. E conseguia memorizar e criar Eu fazia isso, essa... eu criava histórias na minha cabeça. Eu sempre fui muito boa disso. Meu pai era motorista de caminhão. E ele me levava a viajar com ele. Então, eu tenho uma playlist até hoje que se chama Na Janela do Ônibus. Que são músicas que eu escuto quando eu estou em trânsito. Assim, quando eu estou indo para um lugar, porque eu tenho uma capacidade de, se eu for viajar, eu vou sentar numa janela, eu viajo mesmo. Eu não estou nem ali. O meu cérebro está criando imagens... E vem essa memória também da viagem. Também, nossa, eu amava. Eu enxergava garfo e faca, ele me dava pastel com coca. E tem um valor, né, diferente, um pastel com coca na estrada. Nossa. Eu lembro até hoje... Falo com um lugar de fala, frito, porque também assim, fazia isso com meu pai. Sim, e era uma coisa muito louca, assim, porque das relações construídas com ele, né? De eu viajar com ele e com a minha mãe. A minha mãe, ela era empregada doméstica. Então, eu ia trabalhar com ela, né? Ela me levava junto, porque era uma casa bem legal, assim, sabe? A patroa dela era um amor, enfim. Eu acabei brincando com os filhos dela e tudo mais. E eu amava, gente, é uma coisa bizarra, eu passar roupa. Passar roupa, olha só. E eu pedia pra minha mãe, não é que a minha mãe me obrigava a trabalhar, né? Não era, mas era uma coisa que eu queria fazer. Mas já um pouquinho maiorzinha daí. Sei lá, acho que uns 8, 9. Não talvez uns 10, assim, mas eu gostava. Tanto que até hoje eu não tenho calçado sujo em casa. É quase um toque isso. Porque eu não consigo, é um toque, eu acho. É um toque. Eu acho que sim, acho que vamos levar para terapia. Vamos ter que terapeutizar isso, né? Mas eu sei que assim, ela sempre foi muito organizada e eu gostava de fazer isso. E eu acho que e aí eu criei, o meu vínculo com a minha mãe é muito disso, de organização. E do meu pai de viagem. Que legal, né? Dois vínculos legais. E aí... entre bandinhas, novelas e trabalhos e viagens, sim. Você cresceu e na hora do vestibular, comunicação. Então, aí eu, louca, eu queria fazer sempre aquela coisa, né? Eu sempre gostei de ler, eu sempre gostei de escrever e sempre fui boa nisso. Só que, na época, eu estava muito, assim, uma nova profissão, alguma coisa assim, era a informática. E eu lembro que eu fiz o técnico e eu odiei profundamente, eu não sabia programar nada. Eu era péssima, meu cérebro não entendia. Fiz no 25 de julho? Fiz, não entendia aquilo, sabe? Eu olhava, eu parecia, sabe? Não entrava na minha cabeça. E eu não terminei o técnico, achei horrível. Aí eu vim fazer jornalismo. E eu fui a primeira turma do ProUni. Eu fiz a graduação, tudo que eu fiz até hoje eu fiz com bolsa. Porque eu não tinha condições. Sim. Tanto que quando eu falei assim pro meu pai que eu queria fazer vestibular, ele disse, como é que a gente vai pagar isso? Não tinha como. Imagina minha mãe doméstica, meu pai motorista. Não
não era uma realidade na minha família. Ninguém tinha feito graduação até então. Eu fui a primeira. E desde então, acho que só teve mais uma prima minha e a minha irmã começou a fazer agora, sabe? Que é bem mais nova que eu. Então, não tinha esse hábito. Não é uma família, tanto parte de pai quanto de mãe, que a realidade permita o estudo, que enfim, superior. Exatamente. Então, quando eu fui fazer, meu pai disse, como é que você vai pagar isso? Tipo, como, sabe? E aí surgiu o ProUni. E que vem outra pressão, né, com isso, que é a questão de não errar na escolha, né? Do que eu vou fazer, se já tenho dificuldade em pagar. Mas eu não tinha dúvidas, porque eu gostava muito, assim, eu acreditava, sabe? E era uma coisa que, não, eu vou fazer jornalismo porque não há outra coisa que eu goste aqui, sabe? Naquela época eu não via, assim, sabe? Eu gostava muito de escrever porque eu tenho essa imaginação, esse roteiro, contar histórias, isso, assim, é de mim. Eu nasci assim, eu não vim diferente de fábrica, sabe? Eu vim fazendo isso na minha cabeça. Então, eu consegui, eu lembro até hoje do dia que eu e meu pai, a gente veio aqui para entregar a documentação para o ProUni e eu ganhei a bolsa. E na hora eu não sabia se eu ia ganhar a bolsa. E daí a mulher falou assim, olhou para mim e disse, tá, agora é só fazer a tua inscrição. E eu e ele, a gente, sério? É isso, acabou? Sabe, eu ganhei a bolsa. E aí eu trabalhava e fazia graduação ao mesmo tempo. Nossa, trabalhei de tudo, salão de beleza. Nós vamos chegar nessa parte aí. Nossa, Mas assim, antes, chegou aquele momento que é o mais aguardado aqui do Encontro Casual, a escolha musical. A escolha musical. E olha que se criou já uma expectativa nesse primeiro bloco, né? Então, Será é tanta que vai ter... coisa, né? Podia ser uma bandinha, podia ser um Leandro Leonardo. Pois é, pode ser ainda, chuva né? no telhado, vento no portão e eu aqui nessa solidão, né? Podia ser, mas eu acho que eu vou escolher Tocando em Frente do Almir Sater. Olha só, uma das mais pedidas do Encontro Casual. Sério? E depois, Gisele, a segunda? Depois, Mistérios da Meia-Noite de Zé Ramalho. Outro bloco, telenovela, anos 90, Rede Globo. Já falamos mais sobre telenovelas também. É a nossa convidada do Encontro Casual, a jornalista, professora aqui do curso de comunicação, que nos recebe, inclusive, no laboratório aqui de vídeo do curso, toda semana para a gravação do Encontro Casual. Um abraço para o Célio atrás das câmeras. Também agradecer Casas Elisa, que nos apoia aqui. E já voltamos com mais Encontro Casual aqui na Unijuí FM. Depois de um lanchinho aqui no Dá Sabor da Praça, que gentilmente atende os convidados, eu e Gisele vamos continuar conversando no Encontro Casual hoje, que traz a professora do curso de comunicação, jornalista Gisele Noll. Gisele, você falava da sua paixão por novelas, da infância, vestibular, comunicação. Como é que foi fazer o curso? Sem susto, assim, gostou? Era realmente o que você esperava? Nunca tive dúvidas, assim. Eu acho muito legal, assim, da parte dos meus pais, nunca terem dito assim para mim, faz outra coisa. Eles sempre falaram, olha, é tua vida. É você quem vai ter que trabalhar com isso, você precisa gostar disso. Então, se tu tá fazendo a tua escolha. Às vezes eu fico pensando se a gente não tá jovem demais para escolher, né? Parece aquela coisa, nossa, para sempre. Não, mas não é para sempre, né? Eu acho que essa é uma outra noção que a gente precisa, às vezes. E a nova geração já perdeu essa... Mas eu acho que eu tinha, sabe? Aquela, ai, nossa, tudo muito novo também. Mas eu amei, eu amo estudar. Eu amo. Então foi assim, eu queria ter tempo, na época eu pensava assim, eu quero ter tempo só para estudar. E eu precisava trabalhar, né, para fazer, enfim, para me virar, para pagar as minhas coisas e tal. E que é a realidade de muitos graduandos, né? A maioria. Então a gente tem que se virar, a gente tem que viver. E eu amava aquilo, sabe? Eu adorava estudar, tanto que quando faltava acho, uns 2 anos para me formar, eu decidi, assim, numa aula da professora Nilce Maldaner, que eu ia fazer mestrado. E eu pensava assim, não importa como, eu vou fazer mestrado. Eu vou fazer. Era uma decisão. Eu lembro que era uma disciplina de mídia e a gente estudava Jesus Martim Barbeiro, que é um dos autores que estuda estudos de recepção, e Nilda Jacques, enfim, né, Veneza Ronzini. Então, essas pessoas que eram... E eu matava todos os autores. Eu matava todos eles. Todos eles estavam mortos para mim. Maria Helena Weber, para mim, morta.
Morta, com certeza. Porque na minha cabeça... assim, a pessoa tava com 20... todos os meus autores já tinham morrido, né? Eu sei lá o que na minha cabeça... Eu não sei por que eu associava, eu fazia isso. Tanto que foi muito curioso, porque depois eu fui fazer mestrado na URGS. E conheceu alguns? E eu conheci Milena. Tinha uma professora chamada Milena. Ai, porque a Milena. Ai, porque a Milena. A Milena é ótima e tal. E eu... um dia eu fui ter aula com a Milena. Nossa, assim, ela pegou e fez um mapa teórico metodológico no quadro. Fiquei, assim, estarrecida com aquela mulher. Fiquei louca com aquilo. Assim, que capacidade de conseguir falar sobre teoria, enfim, e pensar desse jeito. Quando eu crescer, eu quero ser parecida com ela. E aí eu descobri que a Milena era a Maria Helena Weber que eu tinha matado lá na graduação. Te matei lá na graduação. Eu te matei lá. E é muito louco, assim, pensar que eu fiz um estágio no Jornal da Manhã, aqui em Juí, e a editora-chefe na época, a Vanessa Scalei, que é muito minha amiga, assim, até hoje, ela tinha... Mas a Vanessa trabalhou no Grupo RBS? Trabalhou no Grupo RBS. Hoje ela está numa agência Canarinho, que é do Rio, e ela mora em Brasília. Então, a Vanessa também. E ela tinha feito mestrado com a Nilda. E pra mim era muito distante. Eu lembro, assim, ó, a mesma coisa. Gente, eu pensava em fazer mestrado em Santa Maria, que tem uma logística mais próxima. Eu não passei na primeira vez, que eu não entendia nada de metodologia. Foi um horror. A minha entrevista foi um caos, assim. Mas aquela coisa, os nãos é ótimo, né? Os nãos a gente não às vezes não vê poxa, olha quanta coisa tu fez, mas também quanto não tu levou na cara, né? E esse foi o primeiro. E falando em batalha, você falou no bloco anterior lá, trabalhava, enfim, né, para dar conta. Sim. Algumas profissões, algumas marcantes. Essas eu fora da área, eu quero dizer, né? Eu fui secretária de salão de beleza. Secretária de salão de beleza. Sim, foi bem legal, aprendi. Mas eu acho que a gente traz coisas bacanas, assim, de cada trabalho que a gente fez, né? Tem um pouco de comunicação aí, secretária de comunicação, tinha muito, né? Nossa. Mas eu aprendi a cuidar muito de mim nesse lugar. Assim, o quanto que eu gostaria, como que eu gostaria que fosse a minha aparência. E que não era uma coisa que eu me preocupava muito, sabe? Como que eu quero ser, como é que vai ser a minha imagem exterior. Imagem eu quero passar. Não que eu tenha conseguido fazer isso com maestria logo em seguida, mas eu acho que foi ali que eu entendi que eu quero cuidar disso também, eu quero cuidar do meu cabelo, eu quero cuidar da minha imagem, assim, que imagem que eu vou passar para o exterior. Então, ali que eu comecei a desenvolver isso. Então, teve lugares assim, eu fui secretária de médico também, de posto de saúde, lidava com várias pessoas, tinha que atender demandas de várias, então eu gosto muito disso. Até hoje, assim, eu noto que eu consigo resolver qualquer coisa. Ficar parado é mais difícil. Tipo, me dá uma coisa para resolver, eu vou resolver, sabe? Eu gosto, e eu adoro. E o cansaço, Gisele, porque... Eu sou uma pessoa cansada, né? Hoje em dia, eu sou uma pessoa bem cansada. Mas o cansaço eu quero dizer dessa época, porque conciliar esses trabalhos que gastam a energia da gente depois com o estudo, ainda mais você dizendo que gosta de ler, enfim, sim, né? sim. E a gente tem que trabalhar com autor, ler muita coisa, enfim. Não, aquela coisa, né? Tu faz tudo, obviamente tu faz tudo muito mal, né? Então, eu tenho, na minha graduação, esses dias eu estava olhando o meu histórico e eu tirei 70 em redação. E me dói aquele 70 em redação, sabe? Porque eu não conseguia entrevistar as pessoas. Eu não tinha tempo de sair para ter fonte. Então, eu tinha que ver fontes próximas, eu fazia tudo muito em cima. Óbvio que não era uma apuração incrível. E o professor via, né? A gente vê quando não tem uma pesquisa ali, não tem embasamento. Então, eu não tinha como, sabe, desenvolver aquilo. Depois, trabalhando, eu acabei desenvolvendo mais. Teve um momento que... eu fui caixa de loja também. Caixa de loja. Um ano, nossa, foi um inferno na Terra, odiei cada minuto. Nunca mais. Nunca mais. Eu digo, gente, eu olho até hoje, se a loja tá aberta e é assim, falta 15 minutos para fechar, eu não entro. Eu jamais farei isso com um ser humano. Eu não desejo isso para ninguém, sabe? Porque estar naquele lugar, né, do trabalho, eu acho que assim, tu aprende muito a valorizar o trabalho do outro. Sim, né? É uma coisa de empatia também, né? Sim, cara, não... Conseguir daí se colocar. É Natal. Nossa, datas... Caraca, a gente saía da loja meia-noite, assim, era desumano. Daí esse cansaço, né? Porque tu trabalha o dia inteiro, vai pra aula e, assim, eu lembro que eu chegava, eu conseguia estar meio alerta, assim, até o intervalo.
Depois do intervalo, o meu corpo já ia dando uma... né? Mas eu lembro, eu tenho memórias, assim, de aulas específicas, de teorias. Eu lembro de aulas de, sei lá, de foto, ou de vídeo, ou de rádio. Eu lembro. Eu tenho memórias, assim. Então, mesmo no cansaço, eu acho que eu tive uma boa formação, sabe? Eu consegui dar conta, assim. Claro, poderia ter sido melhor, com certeza. E tanto que quando fui fazer mestrado, eu amei, assim. Foi porque eu ganhei bolsa. Como é que foi já realizar a meta que já tinha Nossa, eu fiquei... decidido lá no Eu fiquei um ano aqui, eu trabalhei aqui em assessoria, que é uma área que eu adoro dentro do jornalismo. Eu amo assessoria. Eu gosto de várias áreas, assim, mas essa é uma que eu tenho muito carinho. E aí eu passei... Eu lembro até hoje da entrevista, assim, no mestrado. Eu tô em Porto Alegre fazendo uma entrevista com a Nilda Jacques, sabe? Que é a pessoa que eu, tipo... Estudava antes. Sim, eu tinha lido, quer dizer, sabe? Eu tava assim, nervosa, coração. E eu passei e ganhei bolsa. Eu fiquei em primeiro lugar na seleção. E aí eu fiquei... Assim, oi, sabe? Eu não tava conseguindo entender como assim que eu fiquei em primeiro lugar, sabe? Nessa seleção. E... eu fui morar em Porto Alegre, também foi uma coisa assim, fui lá escolher apartamento, achei um apartamento e podendo estudar, e eu lembro que eu ia na aula, assim, eu ficava... Gente... E aí são 8 anos, né? Não, mestrado são 2 anos. 2 anos. E o doutorado são 4, 8 anos morando em Porto Alegre, isso. Aí quando terminei o mestrado, eu trabalhei no Teatro São Pedro, lá. E morando numa capital, né? Nossa, eu amava. Não, eu amo, eu sou muito, eu gosto de viajar, eu gosto de, né? Vem aquela coisa assim, eu adoro, tanto que quando eu voltei para Ijuí, eu tive um colapso mental. Readaptação a uma cidade pequena. Não, eu tive um colapso, eu fui direto pro psiquiatra. Não é brincadeira, assim, porque acho que às vezes eu sempre falo em aula, né, que tem um momento terapia das minhas aulas. Porque eu acho que terapia é muito interessante para a gente se entender no mundo e curar algumas feridas que às vezes as pessoas nem sabem que, né? Que tá lá. Que tá lá, enfim. Mas eu sou ansiosa, né? Por natureza. Minha natureza é ansiosa. Eu tenho uma desconfiança que eu tenho um TDAH aí em algum lugar. Mas imagina, eu fui para lá, eu fiz mestrado, eu não queria voltar, então eu acabei trabalhando lá, depois eu passei no doutorado na PUC, ganhei bolsa também. E quando terminou... E teve doutorado sanduíche. Teve doutorado sanduíche que também ganhei bolsa. E a experiência de morar fora do país, não chegou a pensar... Olha, eu queria... Já não quero mais Porto Alegre, vou ficar aqui mesmo. Não, eu queria... Portugal. Ficar não era possível, né? Eu fui... Porque eu ganhei essa bolsa, eu fiquei 6 meses em Coimbra, vamos contextualizar ainda, né? Fiquei 6 meses em Coimbra. E eu não tinha... Eu sempre pensava eu sempre boto metas, né? Eu vou fazer mestrado. Quando eu terminei o mestrado, eu pensei, eu vou fazer doutorado. Eu não queria ir embora, então eu arrumei o trabalho lá, fiquei em Porto Alegre e aí eu vou fazer doutorado. Passei na seleção, e o que eu vou fazer, mas eu tenho que fazer com bolsa. Aí eu ganhei a bolsa. Aí, quando eu tava no caminho, eu disse, não, eu vou fazer meu sanduíche. E aí tem um processo seletivo, né? Então, tudo não foi assim, não, tu vai, que bom, Gisele, tu vai. Tu quer ir? Vai. Vai, tá aqui uma bolsa, vamos te dar uma bolsa. Não, tu concorre, né, dentro do programa com outros colegas, e aí eu ganhei para ficar 6 meses lá, fui, e aí tu tem que voltar para defender a tua tese e entregar o teu trabalho. Então, eu acho que eu fui em outubro de 2018, voltei em março de 2019. Foi um perrengue, porque assim, a bolsa mudou uma regra de inglês, eu tinha que comprovar uma nota, eu fiz 7 TOEFL num ano. Foi desesperador, assim. E eu conseguia, só que chegava na hora da prova, me dava um tilt, aí começaram assim... Bom, ansiedade, a minha primeira crise de ansiedade foi em cima de uma pirâmide, tá? Sim, depois a gente volta nisso, depois a gente volta nesse momento. Em cima de uma pirâmide no México. Foi a primeira crise de ansiedade que eu tive, que eu surtei. E daí eu entendi que eu tinha alguma coisa, eu disse, opa, peraí, né? Os maias vieram, baixaram... Os teotihuacanos vieram ali, E aí eu fui pra lá, vivi uma experiência incrível, assim, e voltei, defendi minha tese, e começou a pandemia. Então, só que foi muito... As coisas foram acontecendo ao mesmo tempo. Por quê? Quando tu tá terminando o doutorado, tu tem uma bolsa e ela acaba.
E aí tu vai viver em Porto Alegre, numa capital, de que maneira? Sendo que tu estava muito focado em terminar um trabalho acadêmico. Eu não tive tempo de me dedicar a pesquisar, nossa, eu vou procurar o quê? O trabalho em que área? Concurso não é assim e tal. E abri uma seleção para cá, para Unijuí. E aí eu vou fazer. Eu sei que eu estava terminando a tese e eu fiz a seleção, eu passei, eu voltei para Porto Alegre entregar a minha tese. Eu entreguei minha tese no mesmo dia que eu comecei a dar aula. No mesmo dia? No mesmo dia. Nossa. Eu entreguei minha tese, eu lembro que eu fui para Porto Alegre, entreguei, peguei o ônibus, voltei, dei aula. Então, assim, não lembro como foi a aula, mas a aula deve ter sido de milhões. Não, mas ainda eu era hora-aula, enfim, tinha uma outra questão e foi uma escola, eu acho que está sendo, eu tô aprendendo muito, sabe? E eu não esperava, era uma coisa que eu não esperava. Então, aí eu voltei para cá, só que foi muito assim, termino o doutorado, volta para Ijuí, voltei para casa dos meus pais, imagina, eu tô morando... mudança de uma vez só e ainda, eu vou dizer, desse dia aí, esse dia deve ser um dia, Nossa. o dia da tua vida, né? Sim. Porque tem dois símbolos aí, um doutorado e começar a dar aula Sim. na instituição que você se formou. Isso, e é uma coisa assim, eu não conseguia entender, sabe? Parecia que era coisa assim, o que está acontecendo, assim, e aí eu dei uma despirocada, assim, sabe? Dei uma... Perfeitamente justificável. Nesse caso, perfeitamente justificável. Gisele, vamos ouvir mais música? Vamos. Duas, então. Eu peço mais duas, peraí. Então, eu não posso deixar uma diva de fora, né? Quem será? É uma diva, Taylor Swift, desculpa. Quem não gosta, eu sou uma Swift, que é a style dela. E, ai, gente, eu acho que eu vou colocar uma música que eu ouvi... na Itália, olha, Luca, ela é internacional, que é Riccione. No México, estamos na Sim, Itália, eu podia ter botado Thalia, porque eu tenho uma história do show da Thalia, que é assim, ó, que eu fui pra essa viagem pro México porque eu queria muito ver o show da Thalia e eu não fui no show da Thalia, tá? Tá aí, ó. Há uma tristeza. Há uma tristeza, há uma dor, há uma lágrima, enfim, uma lágrima que cai. Mas é Riccione do The Giornalisti, é uma banda, eles são italianos, e dá uma vibe muito assim do que eu vivi lá, sabe? Tipo, meu Deus, que loucura é isso? Então, acho que momentos bons e legais, assim, internacionais. Essas duas? Essas duas, Style, Taylor Swift e Riccione, The Giornalisti. Tá escolhido as músicas da nossa convidada aqui, a jornalista Gisele Noll. A gente vai fazer um intervalo, depois nós voltamos com mais música e, claro, bate-papo aqui com a nossa convidada. Depois do intervalo, nós voltamos agora com o bloco final do Encontro Casual, que recebe aqui a professora de comunicação, jornalista Gisele Noll. Gisele, vamos falar da volta para casa aqui na Unijuí, no laboratório de comunicação, não necessariamente no laboratório, também mas nesse laboratório, né? que é o laboratório de vídeo. No curso de comunicação. Como é que é essa experiência também de ser professora, né? De ensinar, de trocar essa experiência com uma nova geração, que a gente estava falando aqui fora do ar? Eu tenho uma... É muito curioso, assim, né? Porque quando eu fazia mestrado e doutorado, eu sempre falei de todas as possibilidades que se abriram, assim, para trabalhar e tal. A gente sempre falava, né? O que tu quer fazer? Já se vê aonde? Eu me via pesquisando, me via fazendo pesquisa e nunca na docência. Eu não me via na docência, porque é muito difícil. É algo assim que eu pensava, nossa, Lembro que eu falava no início, né, que eu tenho uma certa timidez, assim, e enfrentar uma plateia sempre me causava um certo desconforto, assim. Mesmo que a gente vá trabalhando essas capacidades, né, essas habilidades, competências durante a vida, eu pensava, nossa, eu tenho que saber tudo para estar ali, né? Eu tenho que responder tudo. E aí eu acho que eu fui perdendo isso. E na docência é muito esse processo, né, de eu não tô ali para ensinar tudo, eu tô ali para aprender muita coisa. É uma troca. E né? é uma troca, uma mediação, né? Eu vou indicar alguns autores, eu vou indicar alguns trabalhos, eu vou indicar um caminho. E é uma construção. Eu acho que eu aprendi a ser professora na Unijuí, assim. A Unijuí foi uma escola para mim nesse sentido também, seja para ser jornalista, mas para ser professora.
né, para estar nesse lugar. Então, assim, as formações e tudo, como é, né, ensinar por competência, porque tem tudo isso, né, que a Unijuí também preza. Então, foi e está sendo uma escola. Eu acho que cada disciplina que tu pega, tu aprende muito, então não deixa de fazer pesquisa, né, porque você tem que estudar muito para conseguir dar conta daquele conteúdo, dar conta das práticas e do que precisa ser, né, trabalhado. E eu adoro, assim, é uma coisa muito louca de como eu gosto muito da troca. Hoje em dia, aquilo que me apavorava, que é estar em sala de aula, não, tá tudo bem, hoje eu vou encontrar tal turma, e a gente se aproxima, a gente cria conexões, né, cada turma tem sua especificidade, enfim. E eu continuei fazendo isso, então é muito louco me ver. Não, a timidez já foi agora. Em alguns momentos, assim, que eu tenho que falar. Uma coisa que me deixa, assim, é sempre quando eu acho que tem alguém que eu admiro muito, sabe? Eu tenho teóricos que eu conheci, que eu tenho uma foto que eu tô toda assim, sabe? Meu Deus, eu não consigo falar. Eu tenho muito, por isso, terapia, né? Por isso, terapia. É bom, né? Que é de entender que o teu conhecimento, às vezes, é o suficiente, sabe? Que tu tá sempre aprendendo. A gente tem aquela coisa da perfeição, não existe perfeição. E não é uma constante avaliação também, não, né? Eu detesto avaliar, né? Eu tenho problemas para avaliar os alunos, os estudantes, né? Não é aquela professora bandida que vai não consigo. Acho que, para mim, o processo de avaliação é mais um momento de aprendizagem. Então, o que eu posso ofertar naquele espaço ali, que também eles vão aprender alguma outra coisa. Então, assim, não necessariamente a prova vai ser sempre a minha... Inclusive, eu raramente dou prova. É uma coisa assim... Até porque eu dou aulas práticas, né? Então, para mim, não faz sentido fazer uma prova de fotografia. Claro, verdade. Eu quero ver a fotografia. Não faz sentido eu ter uma prova de telejornalismo, então eu quero ver o telejornal, né? Então, eu quero ver a prática acontecer e é o que você precisa estar preparado para, né? Então, um plano de assessoria, um plano estratégico, né? Então, acho que a comunicação... ela é uma área muito ampla, né? Você pode ir desde o tradicional a inventar a tua própria história ali dentro, né? E trabalhar com inovação, enfim, acho que tem muito campo. E aqui, já fazendo... A gente está no laboratório de vídeo de comunicação, então é uma clara propaganda, mas é uma propaganda absolutamente real. A Unijuí proporciona, né, essa prática, essa vivência que outras instituições não vão dar, né? E talvez esse seja o grande diferencial. Tu sabe que eu tive na DW, a Deutsche Welle, em Bonn, na Alemanha, foi no ano passado, que é onde uma amiga minha trabalha, e eu visitei os estúdios deles, né? Então, assim, é uma empresa, a maior empresa pública alemã, né? Então, comparado a eles, é a BBC, né? Então, se for pensar assim, olha o que então a Folha tem conteúdo deles, enfim... E os nossos laboratórios são iguais, assim, é diferente. Tipo assim, tu tem óbvio, porque aqui nós estamos falando de um laboratório de vídeo, um de foto, um de áudio, né? Mas não perde para uma empresa pública de comunicação alemã. Então, assim, óbvio que eles têm cabines, é bem interessante a lógica, assim, os estúdios de TV, mas é a mesma coisa, sabe? Então, a prática, assim, do que tu tens de oferta de laboratório e essa vivência que a gente tem, assim, e que... eu vi, sabe? Ninguém me contou. Então, assim, visitar empresas e ver, não, olha só, a gente está ofertando, né, equipamentos bons. Então, assim, vai muito também da tua própria experiência, né? Eu acho que muito disso, o conhecimento eu que faço também, né? Falando em experiência, né, e no jornalismo, mudou muita coisa nesse tempo, né? A gente está falando de prática, desse jornalismo mais atuante, vivo, amplo, né? Sim, em termos de jornalismo atuações, digital, né? Digital, coisas que não existiam, passaram a existir. Os jornalistas são mais protagonistas, podem fazer seu próprio caminho, né? Sim. Sem intermediários, sem empresas, enfim. Como é que você vê o jornalismo e essa nova turma de jornalistas que está chegando? Eu acho que a gente não pode mais pensar o jornalismo como algo estrito, como era há uns 10 anos que seja. Eu acho que a nossa profissão muda muito. Daqui 2 anos vai ser diferente. Eu vejo o jornalista mais como um produtor de conteúdo, multimídia e multiplataforma. É alguém que tem que ter capacidade de pensar todos os formatos para meios diferentes, assim, e claro que a gente não vai abandonar a apuração, né, a redação, a qualidade de texto, nada disso, porque faz parte de todos os formatos que você fizer. Mas eu vejo a gente também muito, assim, qual que é a história que tu vai contar? E como que tu vai colocar um pouquinho de ti ali,
né? Então, extrair a minha individualidade dentro dessa proposta de história, mas também do meio que eu vou contar. Então, você tem que saber um pouquinho de ciência de dados, tanto que a gente tem um módulo que é junto com a computação aqui, que todo mundo fala, meu Deus, vocês estão estudando com a computação. E sim, porque a gente precisa trabalhar com dados, a gente precisa entender como fazer uma métrica, né, como é que é trabalhar com rede. A gente tem que circular muito, assim, eu sei que tem que entender um pouquinho de tudo, a gente sempre foi meio generalista nesse aspecto, né? Mas agora mais o digital, né? Eu fiz um treinamento com o pessoal da Folha e aí eles falavam, os nossos jornalistas de tecnologia também são formados em computação. Você citou a Alemanha, né? A Alemanha é muito assim, né? É jornalista, de mas dado, é dado qual é a puro. outra parte, né, de formação, né? E é muito curioso, assim, porque o meu doutorado eu estudei assistente de voz. Então, eu já tive esse pezinho, né, na Tecnopuc, por exemplo, que era com tecnologia, era essa interseção entre comunicação e tecnologia. E para mim esse é o caminho, assim, a gente se abrir um pouquinho para entender, sim, eu preciso talvez codificar. Eu preciso pelo menos conversar com o colega, né, da computação e entender o que eu preciso dele, assim, extrair para eu conseguir fazer um gráfico interativo. Né? Eu preciso ofertar outras coisas para o meu... Até entender que eu não tenho o mesmo espaço que eu tinha, né? Esses dias saiu uma pesquisa que os jovens fazem pesquisa no TikTok, não no Google. Então, essa nova geração, o desafio do jornalista hoje e do jornalismo em geral é conquistar uma nova audiência. E sempre porque o jornalista acabou também perdendo um espaço para outros concorrentes que não são da área. São jornalistas, são produtores de conteúdo também. Por isso que eu digo que esse lado de produtor de conteúdo especializado, acho que a gente vai ganhar um espaço aí. A gente tem que ser muito estratégico em construir a nossa própria marca, às vezes uma marca pessoal. E não tem que também, Gisele, manter uma raiz do jornalista, da apuração. Você falou a palavra, né? Da essência que é fontes confiáveis, né? Apurar, ler muito, para ganhar dessa forma, né? Dessa concorrência. Sim. Acho que essa a fórmula, né? A fórmula que ela tá ali é tipo fazer uma conta. O básico tu precisa fazer bem feito. Depois você vai expandindo os horizontes, né? Então, tanto que é quando a gente pensa assim, a gente vai em livros para aprender ao clássico, mas depois tu vai para o contemporâneo, porque tem que misturar um pouquinho, né? Mas a apuração, assim, uma apuração bem feita, porque hoje também tem muita fake, né? Muita notícia falsa, muita desinformação, e aí a gente está lidando também com isso, e é um desafio. E se provar o tempo todo, quer dizer, por que eu sou importante? Por que o jornalismo precisa ser pago? Precisa ser... Porque a gente tem que comprar essas brusinhas, não é? Pagar essas coisas. Então, tem boleto, né? O boleto vem, então, né? Mas eu acho que é um campo muito interessante. Às vezes as pessoas também esquecem de falar de assessoria, né? Que a gente precisa trabalhar o corporativo, a comunicação empresarial. Então, é muita área que o jornalista também trabalha. Né? Então, também fazendo apuração, também escrevendo, também fazendo foto. E a nova turma tem que olhar para isso. Muito, né? Esses caminhos muito. novos. Então, quando a gente pensa assim, as áreas, né, de conhecimento por módulo, o que a gente vai trabalhar, tem rádio, tem mídia sonora, tem jornalismo digital, tem tele, tem produção audiovisual, quer dizer, brincar um pouquinho com essa relação com o cinema também, né, com o documental. A gente precisa olhar para todos os lados para escolher o nosso lugar, né? Também a graduação é um pouco isso. Onde é que eu quero atuar, o que eu não sou tão afim, né? O que é, talvez com a minha imagem não me relaciono com tal coisa. E os jovens já estão chegando. Eles já chegam bem. Nossos alunos já estão chegando com essa visão de mundo. Sim, tem estudantes que chegam muito assim, eu quero jornalismo esportivo. E vão até o final com o jornalismo esportivo. Então, essa especialização, né, do jornalismo é bem interessante também. Eu gosto do cultural. Eu me identifico muito com o jornalismo cultural. Né? Eu não tenho vocação para o jornalismo político, econômico. Não gosto, não me identifico. Não consigo ter essa seriedade, sabe, na temática. Essa identidade, e tem que ter. Então, a gente vai vendo durante o curso, assim, que até os trabalhos, né? A gente vai entregando. Não, mas eu vou mais na lógica do cultural. Mas eu gosto mais do jornalismo investigativo. A gente vai indo nessas áreas, assim. Então, é interessante isso, sabe? Quanto que eu me descubro fazendo. Aí eu sempre falo também, façam estágios. São fundamentais. Porque os estágios são fundamentais para a gente entender na prática, né? Acho que a gente
pode simular uma realidade aqui, é muito perto, mas a prática, o dia a dia vai te dar essa noção, não, peraí, aqui que eu me vejo mesmo. Mas eu sou muito no digital, assim. No digital é o caminho. É o meu lugar, né, de falar. Gisele, a gente está chegando aqui à parte final do programa e antes de te agradecer tem o quadro existencial, que é perguntas complexas com respostas mais curtas. Socorro! Tipo, o que é a vida? Né? Mas ainda antes de responder o que é a vida, tem as outras perguntas. Vamos fazer? Vamos. Ai, socorro! Cheguei a ficar até com calor. Assim, ai, gente, eu sou péssima no existencial. Vai vir coisa de novela, vai vir meme, já tô avisando. A segunda parte mais difícil do programa é o existencial. Qual é o maior sonho atual da Gisele Knoll? Ganhar na Mega Sena. O meu maior sonho é ser rica milionária. Sempre foi. A coisa mais bonita que a Gisele Knoll já viveu? Foi chegar no aeroporto de Lisboa, em Portugal, e olhar as bandeirinhas no céu. Era umas 5h30, 6 da manhã, estava amanhecendo. E eu pensei, eu consegui. Então foi assim, nossa, foi tão difícil estar aqui. E quando eu cheguei, eu consegui. Então, até hoje eu me emociono. A coisa mais triste que a Gisele Knoll já viveu? A coisa mais triste que eu já vi foi a perda do meu sobrinho. Meu sobrinho faleceu e foi assim... Foi um impacto, assim, né, de um bebê morrer. Então, assim, nossa, isso foi muito triste, com certeza. O que é a morte para Gisele Knoll? Acho que só um aprendizado para um outro momento de reencontro. Assim, acho que a gente não está aqui por acaso. A gente veio aprender alguma coisa e ensinar também. Então, o que eu aprendi com aquela situação e como é que eu vivo em seguida, né? Ou que eu vou um dia encontrar, talvez, aquela pessoa, né? Esse é só um momento, é só uma passagem. E para finalizar, agora sim, o que é a vida para Gisele Knoll? A vida, eu acho que é aprendizado e experiência. Eu vim aqui para experimentar. Eu quero viver coisas diferentes e eu acho que a vida é isso, é tu não se acomodar, assim, sabe? Eu quero viajar, eu quero conhecer, eu quero saber, e nunca vai ser suficiente. Então, vida para mim é experiência, experimentação. Muito bem. Gisele, muito obrigado. Eu que agradeço. Nos receber aqui. Eu recebi na minha casa. É a casa da comunicação, a casa do jornalismo. Me sinto muito em casa aqui. É muito legal que a comunicação está fazendo essa parceria com a gente, com a Rádio Unijuí FM, recebendo um programa que já tem 23 anos de histórias, porque são histórias que passam por aqui. Hoje a gente conheceu a tua, que é muito bonita, inspiradora. Tenho certeza que os alunos adoram o teu lado docente também, da professora que não é bandida, que traz meme, que troca experiências e que assim, dessa forma, ensina nesse mundo que é cada vez mais digital, mais integrado, com conexões, como você disse. Então, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E claro que eu quero saber quais são as duas últimas músicas eu do tinha programa. até esquecido, mas é Miley Cyrus Flowers e Avicii, só porque eu me esqueci o nome da música dele, eu tô com Wake Me Up na cabeça, mas não é essa. Não era essa que você tinha falado. Não era essa. Ai, momento de tensão. Cadê a música? Não, era Wake Me Up. Era Wake Me Up. Então, era Wake Me Up, que eu acho que traz uma mensagem bem legal, assim, tipo, cara, eu quero viver. Quero viver. Obrigado, Gisele, mesmo. Eu que agradeço. Pelo encontro casual que fica por aqui nesse final de semana. Claro, semana que vem tem mais Encontro Casual aqui no Laboratório de Vídeo da Comunicação da Unijuí. Unijuí FM, Encontro Casual.